Quando eu falei sobre a questão do ingresso do presidente Bolsonaro no PL, eu fiz até uma piadinha ali dizendo que ladrão que se junta com ladrão tem 100 anos de perdão. Muita gente não entendeu porque que eu tinha falado isso, mas era porque os bolsonaros, né, tanto o Carlos, o Eduardo, o Flávio e o próprio Jair, estavam ignorando a situação do Valdemar da Costa Neto, condenado por corrupção. Inclusive o Carlos Bolsonaro chegou até a apagar posts que ele tinha feito nas redes sociais atacando o Valdemar da Costa Neto, mas aparentemente, de novo, pela questão de o Bolsonaro querer que os filhos mandem no partido que ele vai ingressar, tá tendo um desentendimento aí entre o Valdemar da Costa Neto, o PL, o presidente Bolsonaro. Inclusive teve uma discussão calorosa na madrugada do domingo ali, e segundo interlocutores de alguns portais de notícia, a discussão acabou com o Valdemar da Costa Neto mandando o Bolsonaro e os filhos tomar suco de caju, para quem entendeu o que eu quero dizer aqui. Vamos falar um pouco mais sobre isso, porque existem algumas divergências que vão desde o controle do partido em São Paulo até quem o partido vai apoiar para 2022 para o cargo de governador no estado de São Paulo. Bora pro vídeo. Pois bem, meus amigos, como muita gente acompanha a política há um certo tempo sabe, o presidente Bolsonaro foi e continua sendo parte do Centrão. Ele fez parte do PP, inclusive, por mais de 10 anos, articulou ali, inclusive, em períodos que o partido estava sendo investigado pela Operação Lava Jato, estava tranquilo lá, e após toda aquela narrativa de que não se juntaria com o Centrão, talvez porque ele já fosse do Centrão, agora deixou claro que ele sempre foi do Centrão, e que ele iria se juntar com o Centrão por causa disso, ou daquilo e tudo mais, e agora a gente está vendo essa situação em que ele tinha prometido ao Valdemar da Costa Neto se filiar no partido no dia 22 de novembro, mas aparentemente essa entrada no partido, como saiu o comunicado do próprio PL, foi suspensa temporariamente. Quem acompanha esse canal aqui deve ter visto que há umas 2, 3 semanas atrás eu falei que a gente só deveria acreditar no ingresso do Bolsonaro no PL após ele assinar o documento lá de filiação, porque ele já tinha enganado no tempo atrás o Patriotas, inclusive de novo agora tentou ingressar no Patriotas. O Patriotas teve uma resistência lá em relação ao Bolsonaro, ele acabou não entrando no partido, e o PL, para que ele pudesse entrar, ele teria de fazer alguns acordos, claro, com o próprio Valdemar da Costa Neto, para poder garantir ali os interesses tanto dele quanto dos seus filhos. O problema que seria o grande responsável por essa divergência seria algumas declarações do presidente Bolsonaro em relação ao período de entrada no partido, talvez o dia 22 de novembro não fosse uma data confirmada, mas nos bastidores o que se sabe é que o presidente Bolsonaro teria exigido ao Valdemar da Costa Neto a presidência do diretório estadual para o Eduardo Bolsonaro, algo que o Valdemar da Costa Neto não quis conceder. Isso gerou um desentendimento ainda maior entre o presidente Bolsonaro e o Valdemar da Costa Neto, que acabou discutindo com o presidente Bolsonaro e disse para ele, inclusive, que ele deveria, tanto ele quanto os filhos, tomar suco de caju. Segundo, inclusive, alguns colunistas, esse desentendimento teria acontecido porque o PL no estado de São Paulo tende a apoiar o candidato do PSDB e que o Bolsonaro queria que o partido lançasse o PL, um candidato a governo do estado, que nesse momento seria o ministro Tarcísio Freitas. Só que ele disse que teria de conversar com o ministro para saber se o ministro queria. O Valdemar da Costa Neto deixou claro que quem mandava no partido não era o Bolsonaro nem os filhos dele e mandou ele tomar suco de caju. Outro fator importante também para essa decisão, talvez do atraso aí da entrada do presidente Bolsonaro no PL, é a situação que envolve as condenações aí de corrupção de membros ligados ao partido e do próprio Valdemar da Costa Neto, que seria ali uma munição que o Sérgio Moro poderia utilizar contra o Bolsonaro e o clã Bolsonaro para mostrar, aí tá vendo, eles dizem que combatem a corrupção, mas estão se juntando com corruptos condenados, e isso daria uma munição para o Sérgio Moro acabar encampando mais força aí na sua campanha para 2022 como o cara que realmente, entre aspas, combate a corrupção, e o Bolsonaro seria supostamente um indivíduo que encampa a defesa de junção com corruptos. O circo tá pegando fogo agora, a gente tá vendo todo o cenário acontecendo. Eu, como eu disse inclusive nos vídeos passados, não cravaria o Bolsonaro no PL até ele entrar pro partido, já que ele tem ali até março, abril do ano que vem para entrar em algum partido, e ele tem sempre o mesmo problema. Ele quer colocar os filhos sempre como presidente de algum diretório estadual, como líder de algum diretório estadual, para que o dinheiro que passe por lá acabe
sendo utilizado de uma maneira talvez não tão lícita, né? Já que esse tem sido o grande problema do clã Bolsonaro em relação aos partidos. O Bolsonaro, inclusive, teve um filho fora do partido e ele mesmo saiu do PSL por conta disso também, por causa dessa situação que envolve ali a briga na época com o Luciano Bivar sobre os diretórios também do Rio de Janeiro e de São Paulo, que o Bolsonaro queria que ficasse com o Flávio e com o Eduardo, e tá claro qual que é o verdadeiro objetivo do presidente da República. Carlito, você acha que ele vai para qual partido então? Se ele não se filiar ao PL, é muito pouco provável que ele se filie, por exemplo, ao PP, que é o partido do Ciro Nogueira, e que não tem mostrado a intenção de encabeçar uma chapa com o Bolsonaro. Talvez seja um vice ali, dependendo de como for a articulação política, mas ainda está em divisão, porque em vários estados do nosso país existe uma relação muito próxima entre PP e grupos de esquerda, em especial da esquerda petista. E isso tem incomodado ali, de certo modo, alguns apoiadores dessa entrada do Bolsonaro ao PP, e não parece ser algo também do interesse do Ciro Nogueira. Nesse momento, tudo indica que o Bolsonaro acabará indo para um partido menor, como ele acabou fazendo com o PSL, para poder fazer esse partido de aluguel de novo e acabar ganhando prospecção, ganhando inclusive mais fundo para o partido, para que daí consiga-se categoricamente mandar nesse partido como ele tentou fazer no PSL. Eu queria pedir a vocês que consultassem as fontes que eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixo. Queria pedir que vocês compartilhassem esse vídeo com outras pessoas também, caso vocês possam. E se puder aqui, deixa a opinião do que vocês acharam desse conteúdo. Manda esse vídeo para os seus amigos bolsonaristas para que eles entendam como é que funciona a dinâmica do presidente Bolsonaro. E, como eu sempre digo aqui no final do vídeo, para vocês, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro.